Graças a Deus. Pegue a palavra de Deus comigo agora, por gentileza. Pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 4. Amém? Abra comigo Mateus capítulo 4, nós iremos ler a partir do versículo de número 19 e vamos aprender acerca de algo muito importante, algo que a princípio é difícil, para fazermos, mas que é muito importante que venhamos a fazer, porque vai nos ajudar no futuro, na nossa caminhada com Cristo. Algo que quando começamos a caminhar com Cristo, precisamos a fazer, porque vai nos ajudar ao longo da nossa caminhada com Ele. Mateus 4, vamos ler aqui a partir do versículo 19, que diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, num barco com Zebedeu seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém? Aqui trata do chamado de Pedro, seu irmão André e Tiago e João, que também eram irmãos. Esse Tiago aqui não é o Tiago que tem a carta de Tiago. Aquele Tiago da carta de Tiago é irmão de Jesus. Esse Tiago é irmão de João, do evangelista João. Vou ler mais uma vez, veja comigo. Mateus 4, a partir do versículo 19. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém, amados? Nós já vamos nos aprofundar nesta história, e não só nela, mas em algumas coisas que nós vamos aprender juntos, mas antes vamos orar. Feche seus olhos e peça para que Deus fale contigo através da sua palavra, e eu vou orar também. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, a tua palavra ela será ministrada agora, e ninguém que está aqui ou que está me assistindo agora à distância querem ouvir simplesmente aquilo que eu, pastor Herman, tenho para falar, mas querem ouvir a tua voz, a tua palavra, querem aprender mais sobre o teu reino, querem aprender mais sobre os teus propósitos, ó Deus. Então me usa, eu te peço, como um instrumento nas tuas mãos, me usa para levar esta palavra, para dar testemunho da tua vontade, que tudo aquilo que é humano, que é natural, que tudo aquilo que é contrário à tua vontade, que todo levante, que tudo que se opõe à tua palavra e à tua vontade, sejam anulados em nome de Jesus, que a tua palavra, boa semente, encontre os nossos corações nesta noite, como uma terra boa, como uma terra fértil, e assim Deus produza muito resultado, dando frutos e frutos com abundância, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Graças a Deus, pode se assentar, tome o seu assento. Esse chamado aqui dos discípulos, desses 4 grandes homens de Deus, é um chamado maravilhoso. Mateus ele dá uma resumida aqui nesse instante, mas nós conhecemos a história. Jesus havia se aproximado ali ao mar para pregar. Ele vai usar o barco de Pedro para isso, vai pedir para Pedro se afastar um pouco, vai pregar ali para a multidão.
E tendo terminado de pregar, Pedro tinha passado a noite inteira pescando, não havia apanhado nada. Terminando então ali Jesus de pregar para a multidão, Jesus vai dizer: Pedro, faze-te ao mar alto. E Pedro vai em obediência, né? Senhor, nós pescamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas porque o Senhor está falando, eu vou fazer. E ali Jesus manda ele lançar a rede, ele lança a rede, há uma pesca maravilhosa, a primeira pesca maravilhosa. E quando eles voltam ali para a praia e precisam até da ajuda de outros pescadores, porque foram tantos peixes que quase que os barcos vão a pique, quase que eles vêm a afundar. Pedro, quando vê todo esse ato sobrenatural, quando ele presencia esse milagre, ele entende que aquele que estava diante dele não era um homem comum, que ali não era simplesmente o carpinteiro, filho do carpinteiro José, mas que ali era o Cristo, ou pelo menos um grande profeta, mas que era o Filho de Deus. Ele vai entender, e Pedro então vai lançar-se aos pés de Jesus, vai se prostrar diante de Jesus, reconhecendo a sua situação, inclusive vai dizer: retira-te de mim, porque eu não sou digno de estar na tua presença. Mas então vai vir esse convite maravilhoso. Lucas, ele entra nesses detalhes, veja comigo. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 5. O evangelista Lucas, ele traz justamente aqui mais detalhes desse chamado, a partir aqui do versículo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Ele vai trazer esse detalhe justamente de Pedro se prostrando, esse chamado, e ele vai confirmar também outro detalhe que Mateus falou. Veja aqui, diz assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, e de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11, confirmando, inclusive algo que Mateus também falou: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nós vamos ver aqui nesse chamado, inclusive no chamado dos outros também, como Mateus, por exemplo, que vai deixar ali para trás a cobradoria de impostos e vai seguir a Jesus, que isso faz parte do chamado de Deus, da forma que Deus chama o homem. Que quando Deus chama o homem, quando Jesus chama o homem, quando eu digo homem, eu estou dizendo o ser humano, a pessoa, quando Deus nos chama, haverão coisas às quais nós precisaremos renunciar. O chamado de Deus implica em renúncias. Nós vamos ver aqui no caso de Pedro e dos demais aqui, desses 4 homens a princípio, que eles vão deixar ali para trás. Os filhos de Zebedeu vão se despedir do pai, vão deixar ali o barco, as redes e vão embora. Pedro com seu irmão André também vão deixar as coisas para trás e vão embora, vão deixar ali o barco. E isso a gente vê desde o Antigo Testamento. Eu não preciso nem ler Gênesis 12, você vai lembrar de cor, Gênesis 12, os chamados de Abraão. É o chamado, acho que mais conhecido de todos, quando o próprio Deus diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa dos teus pais, e vem para um lugar que eu te mostrarei. E ele diz: eu vou te abençoar, vou fazer de você uma grande nação. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E em ti, em tua semente, serão benditas todas as nações da terra. Abraão também teve que renunciar. Ele teve que renunciar à sua família, ele teve que renunciar às suas tradições, pois ele vinha de uma família idólatra. Ele teve que renunciar à herança do seu pai. Ele levou aquilo que era dele, os gados, aquilo que pertencia a ele, mas ele teve que renunciar a algumas coisas.
nós vamos ver que o próprio Abraão, ele até não conseguiu se desapegar totalmente. Ele acaba levando Ló com ele, você conhece a história. Ló, que era filho do seu irmão Harã, que havia morrido. O seu irmão havia morrido, sendo Terá, o pai deles, ainda vivo. Harã morreu e Abraão meio que adota, né? Toma para ele, toma o cuidado de Ló para ele, o seu sobrinho. E ele até leva, mas lá na frente o que é que vai acontecer? Ele vai ter que abrir mão daquele sobrinho. Ele vai ter que deixar o sobrinho ir. E ir lá para as suas terras, ele vai ter que seguir outro caminho. Ainda que lá na frente ele vai interceder por Ló, para que Ló não morra junto com Sodoma e Gomorra. Ainda assim, Abrão vai seguir um caminho e Ló vai seguir outro caminho. Nós vamos ver com Moisés algo semelhante também. Moisés vai deixar a vida que ele tinha ali com o seu sogro, cuidando das ovelhas, para cumprir o propósito de Deus. E é interessante que tanto Abrão, quando foi chamado ali, ele tinha 75 anos de idade já, como quando nós vamos ver Moisés, Moisés tinha cerca de 80 anos, quando Deus o chamou para ir lá libertar o povo. E ele vai passar 40 anos no deserto com o povo, vai morrer com 120 anos de idade. Mas eles terão que tomar essa atitude de renúncia, de deixar para trás. Veja aqui em Lucas mesmo, capítulo de número 14, veja algo que Jesus diz. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 14, Jesus, ele vai mostrar que existe um preço, que existem dificuldades até mesmo no segui-lo, no ir após ele. Existe uma necessidade de uma renúncia, e essa renúncia, o que é que ela mostra? Ela mostra o que é mais importante, o que tem mais valor. Veja, Lucas 14, a partir do versículo 25, diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Tem gente que tem muita dificuldade para entender esse versículo, por causa desta tradução em específico. Dizem, como assim? Quer dizer que para eu seguir Jesus, eu tenho que ficar com raiva da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos e todo mundo, eu tenho que aborrecer o meu pai, a minha mãe, a minha família, eu tenho que aborrecer a minha esposa, os meus filhos. Entenda, esse aborrecer é colocar em segundo plano, não é que eu tenho que ter raiva, aborrecer. Se você pegar uma outra tradução, você vai ver Jesus dizendo: se alguém que vem a mim ama o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu filho, a sua filha, a sua mulher, a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Porque muitas vezes, para seguirmos Jesus, nós vamos precisar romper com algumas coisas. Aquelas festas de família, por exemplo, banhadas a bebida, aquelas músicas que não convêm, nós vamos ter que cortar essas coisas, não vamos poder mais estar envolvidos com essas coisas. Muitas vezes vamos ter que abrir mão de tradições e de muitas questões, mostrando que Cristo está em primeiro lugar, que amamos mais a Ele do que a nossa família, se for necessário, que se tivermos que escolher entre a nossa família e Ele, escolheremos a Ele. Se tivermos que escolher entre agradar o nosso Pai e agradar a Jesus, devemos agradar a Jesus. Se tivermos que escolher entre agradar o esposo, agradar a esposa ou agradar a Jesus, precisamos agradar a Jesus. Se tivermos que escolher em agradar filho, filha ou agradar a Jesus, precisamos escolher agradar a Jesus. Se tivermos que escolher entre nos agradar ou agradar a Jesus, precisamos escolher a Jesus. Ou seja, é uma vida de renúncia e uma vida muitas vezes de provação e de privação, porque veja o que ele continua dizendo, veja comigo, versículo de número 27, ele continua aqui falando, olha só: e qualquer que não levar a sua cruz
e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, existe um preço, existe uma renúncia, existem coisas que nos serão necessárias, né? Essa história que você já deve ter ouvido alguém falar, eu até comentei hoje com os alunos de teologia. Ah, não, mas Jesus disse assim: vinde como estáis. Aonde é que tem isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia? Que versículo é esse? Vinde como estáis. Não tem isso na Bíblia. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não diz vinde como estáis. Ele diz vinde, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E outra coisa, quando chegamos a Ele, o que é que Ele diz? Necessário vos é nascer de novo. Jesus permite que eu vá a Ele como eu estiver? Sim, Ele permite que eu vá a Ele como eu estiver. Mas haverão coisas que para eu segui-lo, eu terei que abrir mão. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Talvez você teve que abrir mão de menos coisas do que eu. Vai depender da vida que você levava, da vida que você leva. Uns precisarão abrir mão de mais coisas, dependendo de duas questões principais. Primeira, da vida que levava, e segundo, do propósito que Deus tem para a vida da pessoa. Dependendo da vida que você levar, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa, de pecado que você praticava. Mas dependendo, talvez você tenha que abrir mão só de uma besteira ou de outra, dependendo da vida que você levava. Agora, dependendo também daquilo para o qual Deus te chamou, talvez você tenha que abrir mão da tua vida. Talvez você tenha que abrir mão de todos os teus sonhos e os teus propósitos, simplesmente para seguir os sonhos e os propósitos de Deus. Acabou? Vai depender de como você foi chamado e de para que você foi chamado. Mas todos nós teremos coisas a renunciar e abrir mão. E a caminhada não será fácil. Olha o que Jesus diz também aqui, ó, em Mateus capítulo de número 8. Veja comigo. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8. Porque hoje as pessoas querem seguir a Jesus, mas não querem abrir mão da vida que levam. Né? Acham que podem num dia adorar a Jesus e no outro dia adorar o diabo, que um dia podem estar na casa do Senhor vestidos digna e decentemente e no outro dia estar na rua vestido de forma indecente. Isso é coisa que a gente não deveria precisar nem falar, né, no assunto, porque se a pessoa tem o Espírito Santo e não se constrange com determinadas roupas, aí eu pergunto, será que a pessoa tem o Espírito Santo mesmo? É uma pergunta, não estou afirmando que não tem, ai de mim, né? Dizer um negócio desse, ai de mim, mas vem a pergunta, porque o Espírito, ele nos convence do pecado, da justiça, da vida, mas muitas vezes a pessoa faz o que? Endurece o seu coração para aquilo que o Espírito Santo está falando. Então tem que haver, vai haver uma renúncia, e existe sim dificuldades, lutas. Veja o que Jesus diz aqui, ó, Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18, olha só. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem, e aproximando-se dele um escriba, disse: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Lindo, é ou não é? Que maravilha. Senhor, onde quer que fores, eu irei. Talvez você até já disse isso um dia, eu já falei várias vezes isso. Senhor, onde o Senhor for, eu irei, onde o Senhor me mandar, eu irei. Está igual Ruth, né? Com Noemi. O teu Deus será o meu Deus, onde pousares, pousarei, o teu povo será o meu povo. Lindo, maravilhoso. Aí Jesus dá um choque de realidade nesse escriba. Olha o que Jesus diz a ele, veja só, versículo 20. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você tem certeza que você quer me seguir? Vai ter noite que você vai ter que dormir no relento, no frio.
Vai ter noite que você vai ter que passar frio, dormir no relento, talvez tomar chuva. Vai ter dia que você vai passar fome, não vai ter o que comer. Vai ter dia que você vai ter sede, não vai ter o que beber. Vai ter dia que você vai dormir num colchão, vai ter dia que você vai dormir no chão. Você está disposto mesmo a me seguir? Porque as raposas têm covis para se esconderem nas noites frias. Os passarinhos têm ninho para se proteger e se esconder, mas o Filho do Homem não tem. E ali em Jerusalém no inverno faz frio, não pense que não faz não, porque faz, né? A gente tem aquela ideia de que lá é tudo deserto, é tudo quente. Às vezes que eu fui lá, eu fui em dezembro, a gente pegou temperaturas de 5 graus, 3 graus, faz frio. Agora imagina no deserto mesmo, no ermo, a temperatura cai muito mais. Então, Jesus ele vai trazer esse alerta, há dificuldades na caminhada, há dificuldades no caminho, versículo 21, continue. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultarem os mortos. Pastor, misericórdia, o camarada não pôde nem participar do enterro do pai. Entenda, não é isso que Jesus está falando. Aqui a gente tem que entender o conceito judaico, do deixa eu ir enterrar o meu pai. Não é que o pai desse jovem estava morto naquela hora. O que ele está dizendo é: deixa primeiro enterrar o meu pai, depois eu te sigo. Você está entendendo? Deixa primeiro meu pai morrer, eu ficar livre, aí eu vou e te sigo. É isso que ele está falando. Porque depois que o pai dele morresse, o que é que ia acontecer? Ele ia pegar a herança dele, e aí ia ficar mais fácil seguir Jesus. Jesus disse: não dá tempo não, esperar seu pai morrer não, venha e siga-me, me siga agora, deixe para trás família se preciso for, e me siga, venha no meu propósito. Existem coisas que Jesus às vezes nos cobra em fazer, de renúncias e coisas semelhantes a estas, que a princípio é difícil fazer, mas que vai nos ajudar ao longo da nossa caminhada. No mundo, quando vivemos no mundo, nós aprendemos um ditado que diz assim: deixe sempre uma porta aberta. Se a pessoa trabalhou numa empresa e precisou sair porque teve, por exemplo, uma proposta melhor, ela diz: eu vou sair, mas vou deixar uma porta aberta. Para quê? Para se precisar ter para onde voltar, não é assim? Só que com o reino de Deus não pode ser assim. Com o reino de Deus é diferente. Com o reino de Deus nós temos que sair do mundo, e saindo do mundo, eu preciso fazer o quê? Fechar a porta. Porque olha o que Jesus vai dizer aqui em Lucas capítulo 9. Volta lá em Lucas comigo. Capítulo de número 9. Lucas 9, versículo de número 62. Veja só. Lucas 9, versículo 62. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não dá. Eu não posso dizer assim: eu vou começar a ir para a igreja, vou começar a seguir Jesus. Se não prestar, depois eu saio. Se eu não alcançar o milagre que eu quero, depois eu saio. E tudo bem, não. Eu preciso deixar as portas fechadas. Eu preciso não ter para onde voltar. Veja o caso de Pedro, que nós começamos a ler. Eu vou te fazer uma pergunta e veja se você entende um princípio aqui comigo. Quando Pedro deixa o barco e deixa as redes e segue a Jesus, se as coisas dessem errado lá na frente, ele tinha para onde voltar, sim ou não? Sim, o barco estava lá ainda ou não? As redes estavam lá ainda, sim ou não? Ele tinha para onde voltar. E pare e lembre da história, o que é que acontece?
Jesus morre, ressuscita, aparece para eles. Jesus tinha dito a Pedro lá no chamado: você vai ser pescador de homens, vocês vão ser minhas testemunhas. Jesus disse a eles: ó, eu vou ser entregue, vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e vocês vão pregar o reino. O que é que acontece? Jesus é preso, é morto, ao terceiro dia ressuscita, aparece para os discípulos. O que era para os discípulos fazer? Saírem anunciando como loucos: ó, Jesus ressuscitou, Ele é o Cristo mesmo, Ele é o Messias mesmo, como Ele falou que ia ressuscitar, Ele ressuscitou, Ele apareceu para a gente, Ele comeu peixe e mel na frente da gente, é Ele, ó, eu toquei lá no furo na mão dEle, eu toquei no buraco da lança, é Ele. Só que lembre, o negócio apertou. Pedro e os discípulos tinham para onde voltar. O que é que eles vão fazer? João 21. Veja, Evangelho segundo João, capítulo de número 21. Em vez de saírem pregando a ressurreição, na hora que o aperto veio, olha o que eles fazem. Depois disso, João 21, versículo 1. Depois disso, manifestou-se outra vez. Não era a primeira vez que Jesus estava se manifestando. Manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, e manifestou-se assim. Olha como foi. Estavam juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou o quê? Vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Quando o negócio apertou, quando parecia que os planos e os propósitos com Jesus estavam frustrados, quando parecia que o negócio não tinha dado certo, eles olharam para trás, e como tinham para onde voltar, voltaram. É difícil quando a gente começa a seguir Jesus, fechar as portas do mundo. É difícil. Cortar algumas relações que precisamos cortar. Deixar certas coisas que precisamos deixar é difícil. Porém, é necessário. Para quando o aperto vier, você não tenha como olhar para trás e dizer: não, mas... Sabe de uma coisa? Feito muita gente diz assim: poxa, quando eu estava lá no mundo, eu não tinha tanta luta. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu entreguei minha vida a Jesus, estou enfrentando mais luta do que quando eu estava no mundo. Era melhor não ter nem me convertido, porque a pessoa começou a seguir Jesus e deixou a porta do mundo aberta. Então, quando o aperto vem, ela olha para trás e ela sente saudade daquela vida que foi. Eu vejo às vezes cristão enchendo a boca para falar das farras que fazia, da vida que tinha, que fazia. Parece que a pessoa está com saudade daquela vida. Parece que ela está ansiosa para voltar para aquela vida. E quando passa luta, dificuldade, problema, a pessoa olha para trás e tem para onde voltar. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Quando nós não temos para onde voltar, ou vai ou racha. É aquilo, eu estou aqui com Jesus, estou na luta, estou na prova, mas eu vou fazer o quê? Não tem para onde voltar, já estou no barco, agora enfrentar a tempestade e seguir o caminho. É como acontece às vezes, né, que a pessoa sai do interior, vivia uma vida lá sofrida, aí eu vou para a capital tentar a vida. Aí chega na capital, meu amigo, come arroiado, como diz a história, né? É uma luta, é um aperto. Mas o camarada para e pensa: eu vou voltar para o interior para quê? Lá também não tem mais nada para me dar. Eu vou enfrentar, aqui está difícil, mas lá também estava. Aqui eu estou enfrentando luta, mas pelo menos eu tenho uma esperança de melhora. Lá eu vou ter luta, mas não vou ter esperança de melhora. Luta tem em qualquer lugar, servindo a Deus tem luta, não servindo a Deus tem luta. Caminhando com Cristo tem luta, sem caminhar com Cristo tem luta também. Só que lá não tem esperança.
Nós precisamos fechar as portas do mundo. Quer ver uma grande diferença? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Olha a diferença. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo também de número 19. Nós vamos ver aqui o chamado do profeta Eliseu. Elias quer parar, se aposentar, pede a Deus a morte. Aí Deus diz, vai lá, unge Jeú, manda ele ungir 2 reis, e diz, levanta também lá Eliseu, profeta no teu lugar. E Elias vai, chega lá à cidade, olha, vê 12 homens arando a terra, passa com a sua capa, e olha o que diz aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Olha só, eram 12 juntas de boi e ele estava na última junta. E aqui a gente pode pensar posições e coisas diferentes. Primeiro, por serem 12 juntas de bois, de certa forma, biblicamente, se fala um pouco de totalidade, 12 tribos de Israel e aí por diante. Então Deus pode estar falando um pouco como deve ser o chamado, mas o detalhe é que provavelmente a família de Eliseu não era uma família pobre. Era um terreno grande, eram 12 juntas de bois arando aquela terra. Só que ele, eu acredito que não era o primogênito, e aí já é um pensamento meu. Por quê? Porque ele estava no campo arando a terra, e normalmente o primogênito não fazia esse trabalho. Quando era uma família rica, com muitos filhos, normalmente só os caçulas iam. Mas também eu posso entender, como ele estava na última junta, 2 coisas podem ser, 2 coisas. Uma, que ele era realmente um caçula, que era menos valorizado, por isso ele estava na última junta, ou que ele era inexperiente no arado, e ele estava na última porque ele estava aprendendo com aqueles que estavam à frente dele. Então são coisas diferentes, mas uma coisa é certa, aquilo ali representava a posse dele na terra, porque olha o que ele vai fazer, quando Elias joga a capa sobre ele, versículo de número 20, então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse, deixa-me, olha a diferença, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe. Veja que ele não diz, deixa eu enterrar o meu pai e a minha mãe. Espera, deixa os meus pais morrerem, não. Deixa eu beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele, no caso Elias, lhe disse, vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele, e tomou uma junta de bois, tinham 12, ele tomou uma, você acha que ele tomou qual? A dele, com certeza, que ele estava usando para arar, e os matou, e com o aparelho dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, seguiu Elias, e o servia. Veja a diferença, Pedro deixou o barco no cais, ele não, ele pegou aquilo que o prendia à terra, e a sua herança, e destruiu a junta de bois, destruiu o arado, botou o povo para comer os bois, se despediu do pai e da mãe e partiu. Se lá na frente Eliseu enfrentasse problemas, ele vai enfrentar problemas no seu ministério, era como se ele não tivesse mais para onde voltar. Fechou as portas da vida antiga que ele tinha. Minha vida não é mais ser lavrador da terra, minha vida não é mais cuidar da terra, minha vida não é administrar mais aquela herança, minha vida agora é ser profeta do Senhor, é ser profeta, e conosco não é diferente, a nossa vida não é mais aquela vida que levávamos lá no passado, a nossa vida agora é outra.
A nossa vida não é mais uma vida de idolatria, não é mais uma vida de pecado, não é mais uma vida de engano, de prostituição, não é mais uma vida de erro, não é uma vida mais apegada às coisas desta terra. Nossa vida agora é de povo de Deus, é de servos de Deus. E precisamos tomar essa decisão, agir desta forma, sem olhar para trás. Entenda uma coisa: nós não temos mais para onde voltar. O caminho do Evangelho é um caminho sem volta. Às vezes a gente ouve essa expressão e essa expressão soa ruim nos nossos ouvidos, porque costumamos ouvir essa expressão unida a coisas ruins. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém dizer assim: o caminho das drogas é um caminho sem volta. E é realmente, só que para a destruição, ainda que pelo poder de Deus muitos voltam do caminho das drogas, são purificados, libertos. Mas o caminho do Evangelho tem que ser um caminho sem volta, aonde eu não olhe para trás, eu não volte atrás. Por quê? Porque existem coisas que só Ele, só Jesus pode nos dar, que nós não encontraremos em nenhum outro lugar. O próprio Pedro tinha consciência disso, ainda que tentou voltar, e Jesus foi lá atrás dele. Você conhece a história. Vai ter uma segunda pesca maravilhosa, Pedro dá conta de que era Jesus, vai lá, se prostra de novo aos pés dele. Jesus senta lá em volta da fogueira para comer peixe com eles e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro te ama, então apacenta as minhas ovelhas. É como que Jesus dissesse: o que era que você estava fazendo no barco pescando então? Não foi para isso que eu te chamei? Tu me amas, Pedro? Amo, então apacenta os meus cordeiros. Você não tem mais nada a ver com aquela velha vida, tua vida agora é essa, é outra. Nós não temos mais nada a ver com aquela velha vida que levávamos, de erro, de engano, de mentira, de coisas que não agradavam a Deus, porque é nele, é em Cristo, que nós vamos alcançar aquilo que só Ele pode nos dar. Veja aí, João capítulo 6, um texto bem conhecido, uma declaração do próprio Pedro. Veja, Evangelho segundo João, capítulo de número 6, que essa é a maior vitória que podemos encontrar em Cristo. Vamos ler a partir do versículo 66, que para mim, esse versículo aí, ou é coincidência demais, ou foi feito de propósito. João 6,6,6, olha o número do negócio, 666, misericórdia. Aí o que é que está escrito aí? E desde então, muitos dos seus discípulos, o que? Tornaram atrás e já não andavam com ele. Ou seja, eles tinham para onde voltar. Voltaram para onde? Para o fariseísmo, voltaram para a idolatria, voltaram para o erro, para o engano. Aí Jesus vai olhar para os 12, versículo 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ou seja, vocês vão voltar atrás também? Vão voltar à vida que vocês viviam antes? Ou vão continuar comigo? O negócio é assim, é difícil, tem coisas que eu vou mandar vocês fazer que vocês não vão entender, vão ter lutas, provas, tribulações e dificuldades, mas e aí, vocês estão comigo ou vão voltar atrás? Versículo 68, respondeu-lhe pois Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ninguém mais pode nos dar isso aqui, vida eterna. Para onde você vai voltar? Falo principalmente, inclusive, com quem está me assistindo à distância. Para onde você vai voltar? Ah, pastor, mas é luta, é dificuldade, é provação, é o irmão da igreja, é o pastor, é isso, é aquilo. Você vai voltar para onde? Vai para o mundão, para o pecado? Para ir queimar no inferno depois? Vai voltar para a idolatria?
para o erro, para o engano, para o mundão, vai para onde? Vai para onde? Aonde você vai encontrar a vida eterna? Aonde você vai encontrar a vida eterna? Vai para onde? Nós não temos mais para onde voltar. A nossa vida está em Deus, o nosso futuro está em Deus, o nosso chamado está em Deus. O que temos, o que somos, o que seremos, o que possuiremos, tudo está no Senhor. Não tem outro caminho, não tem outra saída, não temos mais para onde ir. São lutas, são dificuldades, são tribulações, são provações, mas a palavra me garante que se com Ele eu padecer, com Cristo eu padecer, com Ele serei glorificado. Se com Ele eu enfrentar as lutas, com Ele também eu reinarei. Não deixe nada fazer você olhar atrás e pensar em desistir, porque Deus tem um futuro maravilhoso para cada um daqueles que são seus. Não sei esse futuro quando é, pastor, quando é? Daqui uma semana, daqui a 1 ano, 10 anos, não sei. Mas uma coisa eu sei, que aqueles que não olham atrás, aqueles que não voltam atrás, aqueles que independente de lutas, tribulações ou dificuldades, seguem firmes com Cristo, levando a sua cruz, fiéis a Ele, reinarão com Ele sobre a terra. Isso é certeza, porque a palavra de Deus me garante. Então permaneça firme. Se tem alguma coisa que ainda te prende na tua velha vida, abandona, deixa para trás. Larga as crendices. Larga qualquer coisa que ainda te prenda na vida antiga. Aquilo que te dá saudade de quando você não servia a Jesus. Fecha essa porta. Tranca e joga a chave fora, como diz a história. E olha para frente, como disse Paulo. Esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu sigo agora, em frente, com os meus olhos em Jesus Cristo, aquele que é o autor e consumador da minha fé. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Pode ficar de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar que eu quero orar com você. Só existe, amados, 2 ocasiões em que, não vou dizer nem eu, está repreendido em nome de Jesus. Eu ia dizer 2 ocasiões em que eu preciso olhar para trás, está repreendido. 2 ocasiões em que uma pessoa pode precisar olhar para trás. 2, primeira, está lá em Apocalipse. Quando Deus repreende uma das igrejas, Ele diz assim: lembra da onde caíste, volta para o teu primeiro amor. Aí eu preciso olhar para trás. Quando eu estou esfriando na minha fé. Se eu estou esfriando na minha fé, eu tenho que olhar para trás. Só que eu não posso olhar para trás demais. Eu não posso olhar para trás lá para quando eu não servia. Eu tenho que olhar para trás para quando eu comecei a servir com amor, no fogo do Senhor, para voltar à prática das primeiras obras. E eu preciso olhar atrás também para cair em mim se eu me desviar. Se a pessoa se desvia, aí tem que fazer como o filho pródigo. O filho pródigo precisou cair em si, olhar para trás e dizer: poxa, até os empregados no meu pai têm uma vida melhor do que a vida que eu estou tendo aqui. Sabe de uma coisa? Vou voltar, vou me humilhar aos pés do meu pai, vou pedir para ser empregado dele. Aí o que é que acontece? O pai põe um anel novo no dedo dele, troca as suas vestes, calça os seus pés, porque ele é filho. Assim como Jesus fez com Pedro. Ainda que Pedro olhou para trás e voltou atrás, ia ser pescador. Veja que Pedro não foi para uma vida de pecado. Ele só saiu do propósito de Deus para ele. Mas Jesus foi lá: ei moço, ei, vem cá. Te chamei para ser
pescador de homens, não de peixes. Afunda o barco no cais, rasga as redes. Me siga. Cumpra o propósito que eu tenho para a sua vida. Volto a dizer, uns vão precisar renunciar mais coisas, dependendo da vida que levava e dependendo do chamado pessoal de Deus para a sua vida. Outros vão precisar renunciar menos coisas, mas todos nós teremos que renunciar a alguma coisa. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Uma das coisas que mais temos dificuldade, muitas vezes, para renunciar é o eu. São os nossos próprios desejos, o nosso próprio gosto, a nossa própria vontade. Para poder fazer a vontade de Deus, para poder fazer a vontade daquele que nos chamou. Peça para que o Senhor te ajude, para que Ele mostre inclusive a ti o propósito dEle para a tua vida, porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Se tem algo que tem te atraído para a velha vida, ore. Você inclusive que está me assistindo agora à distância, se está voltando atrás, não faça isso. Você inclusive que era usada por Deus na obra do Senhor, e voltou atrás, voltou a pescar peixes, não é onde Deus quer que você esteja. Se Deus te chamou, o chamado dEle para a tua vida não foi enterrado. O chamado dEle para a tua vida continua. O propósito dEle para a tua vida continua. Cumpra, siga. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, já abra os olhos. É difícil, não é fácil. Ser cristão não é fácil, o mundo nos odeia. Você vai ouvir chacotas, pessoas vão zombar de você, a tua própria família talvez zombe, escarneça de você. Ah, virou crente agora, só quer ser o santo agora. Ouvi muito isso. Mas eu renunciei o que foi preciso renunciar, e ainda hoje renuncio o que é preciso renunciar. Porque eu sei também que aqueles que com Ele são humilhados, com Ele também serão exaltados. Aqueles que com Ele padecem, com Ele serão glorificados. Aqueles que com Ele são crucificados, com Ele ressuscitarão e reinarão eternamente. Por isso, se você ainda não recebeu a Jesus, receba-o. Põe a cruz aí no teu ombro e siga Jesus. Se você está afastado, afastada, retorne, se reconcilie. Ore, fale com Deus agora. Peça para Deus te ajudar, para que nunca, jamais, você tenha vontade de voltar à velha vida. Ore, peça a Deus para te ajudar, para que você seja capaz de afundar o barco no cais, de sacrificar os bois, de queimar a carroça, o arado, e seguir a Jesus para onde quer que Ele vá. Que você possa verdadeiramente dizer: Senhor, para onde Tu fores eu te seguirei. Porque o caminho pode até ser árduo, mas sabe o que é que está no final desse caminho difícil que é ser servo de Deus? É a vida eterna, é o reino eterno. O final deste caminho é maravilhoso. Já o final de uma vida sem Deus é terrível, é morte. Ore e eu vou orar também. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu te peço que o Senhor nos ajude a cada dia. Eu oro por aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, por aqueles que se reconciliam contigo. Eu oro por aqueles que já estão firmes em Ti, até mesmo por aqueles que estão fracos, pensando em desistir, em voltar atrás, pensando em abandonar o seu chamado, o seu ministério, pensando, Senhor, em abandonar a carreira, enterrar o talento, a deixar
de cumprir o propósito para o qual o Senhor o chamou. Ah, Senhor Jesus, que assim como agiste com misericórdia com Pedro, e fosses até Pedro e o chamaste: vem Pedro, vem, porque eu te constituí pastor, eu te constituí para apacentar o meu rebanho. Ah, Senhor Jesus, fala agora com esta pessoa que esfriou no seu chamado, que esfriou no ministério que o Senhor confiou na mão dela, porque a uns o Senhor escolheu por profetas, a outros por pastores, a outros por doutores, a outros por ministros, por tantas coisas o Senhor constituiu os teus servos, ó Pai. Faz arder de novo a chama no coração deste teu filho e desta tua filha. Que cada um daqueles que oram agora, porque foram chamados para a salvação, foram chamados para a vida eterna. Ah, Senhor, não deixe o teu filho, a tua filha olhar para trás. Não deixe o teu filho e a tua filha que pegou no arado da salvação olhar para trás. Não, Senhor, que olhem para frente, sempre para frente, e continuem andando adiante. Ainda que às vezes olhem para frente e vejam muralhas, ainda que às vezes olhem para frente e vejam terrenos difíceis, que olhem para frente e vejam mares fechados adiante de si, porque o Senhor é aquele que vai adiante de nós, aleluia, e também Tu és a nossa retaguarda, aquele que nos guarda e que nos protege. Porque ainda que estejamos no olho do furacão, o Senhor está no barco conosco. E o Senhor é aquele que diz: mar, cala-te, vento, aquieta-te. E quando estamos no barco contigo, não há tempestade que afunde o barco. Chegaremos do outro lado, chegaremos, cumpriremos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Cada um dos que oram comigo, que me ouvem, tem um propósito específico para as suas vidas em Ti, um chamado em Ti, Senhor. Mas todos nós também como igreja, temos um chamado maior, que é a vida eterna, é ser Tua noiva, aleluia, herdar contigo a vida eterna, reinar contigo sobre a terra. Que sejamos capazes de renunciar e abrir mão do que for preciso, para que possamos viver no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer. Ore, igreja, ore, fale com o Senhor.